Olá, amados filhos e filhas da misericórdia, que a paz esteja contigo. Sou Arlene e hoje quero apresentar a todos aqui o nosso novo filho da misericórdia. Na verdade, ele não é novo, né? Ele foi gerado desde o início, como todos nós. Porém, hoje eu quero fazer a apresentação dele para o nosso canal, para todos os filhos da misericórdia, com uma boa nova que ele tem para todos nós. Bom dia, Padre Antônio Carlos. Bom dia, Arlene. Bom dia a você que participa deste canal, né? Do canal dos Filhos da Misericórdia. Que Deus abençoe muito a vocês, abençoe todo o trabalho que vocês fazem de evangelização. Padre Antônio Carlos é um sacramentino de Nossa Senhora. E fala um pouco para nós, Padre, da sua congregação, da sua vocação. Eu sou missionário sacramentino de Nossa Senhora, sou de Minas, lá da região de Caratinga, do leste mineiro, né? E sou de uma congregação de missionários, missionários de padres e irmãos, né? Fundados no Brasil pelo padre Júlio Maria de Lombardi. E já tive a oportunidade de trabalhar aqui nessa paróquia, nessa cidade onde mora Arlene atualmente, né? Como seminarista, como diácono e agora, depois de padre também, fiquei por um pequeno tempo aqui, né? Então é uma alegria. Agora eu trabalho lá em Fortaleza, numa cidade próxima a Fortaleza, Maracanaú. E o que nos trouxe hoje aqui foi uma pregação que ele realizou ontem aqui na Casa dos Peregrinos, onde tem o acolhimento dos idosos e tem a capela, onde a comunidade participa. E a pregação dele ontem nos deixou assim, né, motivada a levar aos 4 cantos do mundo. E nós sabemos que nós estamos chegando, né, além Brasil, em outros estados, em outros países, e que essa palavra possa chegar principalmente no seu coração. Vamos à palavra, Padre? A reflexão que eu fiz ontem foi da liturgia do dia de ontem, que é do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Está lá no capítulo 7º, versículo de 14 a 23. Não vou ler todo o Evangelho aqui. Quando Jesus discute com os fariseus, que os fariseus, a cultura judaica, tem muita preocupação de seguir os ritos, né? A maneira de lavar as vasilhas, a maneira de comer, lá tem lavar as mãos e tudo. É uma religião que começou a pautar muito no ritualismo, sem se preocupar então com o interior. Então aí Jesus pega, no finalzinho do Evangelho, ele fala, quando os discípulos chegam e começam a comer sem lavar as mãos, né? E tudo, os fariseus, mas por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Sendo que nós seguimos aqui o rito, tudo que é prescrito pelos nossos antepassados. Aí Jesus começa a falar para os fariseus, o que torna o homem impuro não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que está no interior. Aí Jesus, no finalzinho do Evangelho, ele cita um monte de questões aqui. O que sai do homem, diz Jesus, é o que sai do homem que torna o homem impuro. Né? Ele cita aqui a imoralidades, os roubos, os assassinos, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. Aí Jesus fala, todas essas coisas que fazem o homem impuro, é aquilo que está dentro do coração do ser humano, não é aquilo que sai do ser humano, né? Você pode comer qualquer coisa, né? Se não for veneno e tudo, não vai te fazer mal nenhum. Se você vai fazer mal só para você mesmo, para sua saúde. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, esse mal que está falando aqui no Evangelho, que brota do coração do ser humano, faz mal não só para o ser humano, mas faz mal também para o seu convívio, para a sua comunidade. Uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que vive na maldade, uma pessoa que cultiva dentro de si a inveja. Esse mal não faz mal somente para ela não, é um mal também para a sua família, para a convivência do seu grupo na comunidade. E eu fiz um paralelo desse Evangelho com a leitura do livro do Gênesis, que fala do pecado original, né, que Deus criou o ser humano para viver no paraíso, para viver no amor, mas o ser humano, por causa do pecado, ele acaba se afastando de Deus. E o homem não assume esse pecado. Primeiro, quando Deus interroga, o que você fez, você pecou? Ah, não foi eu que pequei, não. Eu pequei, mas foi a Eva que me fez pecar. Aí Deus, o pai Abraão pergunta a Eva, e você, mas por que você fez isso? Não, não foi eu que fiz isso, não.
Eu fiz, mas foi por causa da cobra, né? Foi a cobra que me tentou. Aí eu fiz uma reflexão seguinte, que esse pecado, o pecado quando ele não é redimido, que o Adão pecou, não assumiu o pecado. A Eva pecou, não assumiu o pecado. Eles jogaram na cobra. Como a cobra não fala, né? É um bicho que não fala, é uma coisa simbólica também. Não fala, esse pecado ficou aí como que pairando no mundo. Então, às vezes, muitos males que existem no mundo hoje, de pecado, falta de reconciliação da humanidade, das famílias, é por falta desse reconhecer que nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador, nós vivemos em comunidades, às vezes nós pecamos muito, temos muitas falhas, mas o erro maior está quando a pessoa não assume. Porque quando a pessoa não assume o erro, ela não consegue se redimir. E aí nós podemos fazer uma ligação com o sacramento da confissão. Quando você vai se confessar, quando nós vamos nos confessar, isso é sinal do nosso reconhecimento como pequeno, como pecador. Quer dizer, eu estou me reconhecendo Deus como Salvador na minha vida, como aquele que veio para trazer a salvação para a minha vida, e no mesmo tempo eu estou reconhecendo como pecador, que eu preciso de Deus, né? Desse Deus misericordioso, que vem e me abraça, que me acolhe, mas no mesmo tempo eu preciso de me reconhecer. Se eu não reconheço por causa do meu orgulho, da minha inveja, não me faz com que eu reconheça como pecador, eu vou continuar no pecado. E às vezes muitos males que tem no mundo hoje é por falta desse reconhecimento. Se o ser humano não se reconhece pecador, não se reconhece como falho, ele jamais vai ser redimido. Isso às vezes acontece na nossa família, acontece na nossa comunidade. A pessoa peca, erra, mas ela continua vivendo no erro, porque ela é incapaz de reconhecer pecadora. Por isso ela é incapaz de ir até Deus, de fazer uma boa confissão, de pedir perdão ao outro também. Se eu estou vivendo em grupo, eu errei, por que não eu chegar perto da pessoa? Ô, fulano de tal, eu falei isso, te magoei, eu pequei, né? Eu quero o seu perdão. Isso a mãe pode fazer com a filha pode fazer com a mãe, né? O pai. Não precisa ter esse medo do pai chegar perto do filho e pedir perdão ao filho se for necessário, se ele errou. A mãe também não precisa ter vergonha de chegar perto da filha e pedir perdão e de reconciliar. Então o grande pecado do mundo, o grande mal do mundo foi produzido nisso aí. Quando Adão pecou, quando Eva pecou e julgou o pecado na cobra, a serpente, a simbologia aqui do pecado na leitura aqui do livro de Gênesis, e esse pecado ficou sem redimir. E aí, mas no finalzinho da leitura, Deus fala, o pai Abraão fala, já que vocês não assumiram o pecado, não assumiram a culpa, a responsabilidade, haverá uma inimizade entre você. Haverá uma inimizade entre o ser humano e o pecado. Se você pecar, se você vive num erro e não se reconcilia com Deus, esse pecado um dia pode te destruir, que é a cobra. Do nada essa cobra pode vir de pecar e morder no seu calcanhar e te levar você desse mundo para outro, né? A simbologia do pecado. Então não haverá amizade entre o ser humano e o pecado, e o mal, a cobra. Então o ser humano, se ele não procurar se redimir com Deus, então ele vai carregar para sempre esse pecado. Não haverá amizade entre Deus, entre o ser humano e o pecado. Mas por que isso? Alguém pode perguntar, por que, padre, não haverá isso? Porque Deus criou o ser humano para a felicidade. Deus criou o ser humano para vivê-la no paraíso. Deus criou o ser humano para ser feliz no paraíso, sem o pecado, sem a ganância, sem a inveja. Então, se o ser humano não pecou e não se reconcilia com Deus, haverá eternamente esta inimizade. Então, a reflexão é mais ou menos por aí. Quando o senhor disse aqui, padre, que já que não houve o reconhecimento, né, a cobra, que simboliza o pecado, pode te levar para a morte. Essa morte, ela está representada aí no sentido da morte eterna, né, de perder a alma, é isso? Isso. Não seria a morte física, porque muitas vezes a gente lê lá na palavra, né, e fulano morreu, vê como uma maldição. Mas a morte, todos nós passaremos por ela, né, o processo da morte física. Mas a morte, quando se refere na Bíblia, é sempre a perca da alma, a condenação eterna, é isso? Na verdade, seriam essas duas coisas. Porque o ser humano, nós não podemos tratar o ser humano nesse sentido que antigamente a teologia, a antropologia cristã, ela tratava muito o ser humano como sendo dois, né? Existe a questão da alma e do corpo. Hoje, quando nós falamos de salvação, de perdição, é a pessoa.
que inclui a alma, o espírito e o próprio corpo. O pecado também ele pode levar a pessoa literalmente a perder a própria vida, literalmente falando, a vida biológica no mundo aqui. Porque aí pode vir a doença, pode vir até os males da depressão, outras doenças que vêm, independente disso, né? Até a doença física mesmo. E claro que o evangelho remete à vida eterna, à perda eterna da alma, né? Mas hoje nós não podemos tratar essas duas coisas separadas, não. Ah, mas a perda não é do corpo, não é da alma, é também do corpo. O pecado, o mal, ele pode fazer literalmente mal para a pessoa. Uma pessoa que vive uma inveja, uma pessoa que vive no pecado, ela vai se adoecendo. Esse mal vai corroendo ela por dentro, no próprio corpo, né? Uma pessoa que carrega dentro de si o ódio, a vingança, a pessoa vai adoecendo, inclusive psiquicamente, espiritualmente falando, né? A pessoa carrega aquele peso, né, para a vida toda. Então a perda aqui, a morte é também do corpo, né? Eu sempre brinco quando eu falo desse evangelho, dessa questão, que se eu pudesse sugerir o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado, da Prefeitura, das prefeituras, eu sugeriria sempre um esquema assim, que perdoar faz bem à saúde. Né? Perdoar faz bem à saúde, não só da alma, do espírito, mas faz bem também do próprio corpo. Né? Uma família que vive só brigando, com inveja, carregando ódio dentro de si, essa família vai adoecendo. Não só a alma, o espírito, a convivência, mas também o próprio corpo. Né? Mas nesse sentido, essa pergunta, Arlene, ela é para as duas coisas. É para a alma, a perda da vida eterna, mas também a perda do próprio corpo, do espírito. Né? A pessoa, com o pecado, se ela não se reconcilia com o outro, ela vai adoecendo o seu próprio ambiente de vivência, né? De família. E lembrando que nós estamos adentrando aí agora já num tempo propício, né, para a reconciliação entre si mesmo e o próximo. O que o senhor pode dizer para nós nesse tempo que nós estamos já adentrando aí da Quaresma? Nós estamos aproximando aí do tempo da Quaresma, né? Daqui uns dias, como tem aí a quarta-feira de cinza é a Quaresma, e é um tempo muito importante da gente fazer uma boa confissão, procurar viver bem aí os sacramentos da igreja que propõe dentro da Quaresma. É um tempo de nós nos aproximar mais de Deus, né? É um tempo que a igreja nos oferece a oportunidade de fazer essa meditação do pecado, do caminho, né? Nós temos que fazer diante de Deus e nos reconciliar primeiramente conosco, né? A primeira reconciliação que a gente tem que fazer é com a gente mesmo, com o ser humano. Se eu não estou bem comigo, eu tenho dificuldade de estar bem com Deus. Se eu não estou bem comigo nem com Deus, eu tenho dificuldade de estar bem com o irmão. Então eu tenho que me sentir uma pessoa bem, uma pessoa feliz, né? Para que eu possa também me relacionar com o outro. Então aproveite esse tempo aí de Quaresma, quando entrar aí o tempo da Quaresma, proposto pela igreja, e faça essa reconciliação, primeiramente contigo mesmo, com o seu irmão, né? E com Deus, com a sociedade como um todo. Maravilha, uma gratidão imensa aí, Padre, por toda essa explicação, né? Pela palavra viva que o Senhor traz aos nossos corações. E peço que o Senhor possa nos dar uma bênção para que possamos encontrar força para colocar em prática essa grande necessidade que se faz aí através da pregação que o Senhor nos traz hoje, por favor. Podemos encerrar com essa bênção? Quero então pedir a bênção, né? Nós estamos aqui, lá atrás tem o quadro de Jesus Misericordioso, pedir as bênçãos de Deus, que nós tenhamos o coração igual o coração de Jesus, né? Um coração misericordioso, um coração que sabe amar, que sabe perdoar, e que nós não tenhamos medo. Se você tem uma falha, um pecado, uma dificuldade, não tenha medo de ir até Jesus e pedir a Ele o socorro, a misericórdia, porque Ele está sempre de braços abertos a nos acolher. Essa imagem de Jesus misericordioso é muito bonita, aquele que abraça o filho, né? Que acolhe o filho que estava perdido, o filho pródigo, né? Da parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho do pai misericordioso. Ele acolhe esse filho porque ele tem um coração grandioso. Então vamos pedir a bênção para você, né? Pedir a bênção também para essa família que me acolhe, o Hélio, a Arlene, os seus filhos, né? O Belim, e todos nós da família, todas as pessoas que congregam nessa família, né? Que Deus, então, as bênçãos de Deus, a bênção de Deus que é Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe muito na sua caminhada de evangelização e de fé. Um abraço.